Fala pessoal, vamos falar agora um pouquinho também a respeito de escoliose. Escoliose, por definição, é um termo empregado para definir o desvio lateral da coluna. Então, quando você vê um raio-x em AP ou de frente e vê que a coluna assume aquele padrão famoso S, né, um desvio da curva, a gente chama isso de escoliose. A escoliose ela pode acometer qualquer faixa etária, apesar de ser mais comum nos adolescentes. Então você pode ter escoliose desde o recém-nascido até o paciente idoso. Porém, cada faixa etária, recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, cada grupo dessas faixas etárias vão ter os seus motivos específicos para ter escoliose. 90% são os adolescentes e 95% são as meninas. Então, a escoliose que a gente mais vê no dia a dia é a escoliose idiopática do adolescente, no caso, a menina. E esse termo idiopática, de onde vem isso? Na medicina, toda doença idiopática é uma doença que não tem causa definida. Então, hoje, a gente não tem ainda uma causa específica para determinar por que aquela menina adolescente tem escoliose. Sabe-se que a genética está muito envolvida nisso, inclusive na maioria dos casos, mas existem casos que não. Então a gente não consegue provar que a genética é a única culpada disso tudo. Fato é que é uma doença que acomete uma criança, uma jovem adolescente, que está entrando na sua fase de crescimento e é aí que a gente tem que ter cuidado com ela. Por quê? Se a gente está falando de uma doença que vai acontecer durante a fase de crescimento, ela pode piorar, certo? Existem fatores que a gente consegue estimar ou prever, né, essa piora ou não. Por isso, o ideal é que a gente faça o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente pegar essa menina adolescente com algum grau de escoliose, a gente consegue cuidar melhor ou vigiar para saber se essa curva, se esse desvio está piorando ou vai piorar. Existem critérios radiológicos, critérios que nós cirurgiões avaliamos no exame de imagem, que a gente consegue ter uma ideia que essa curva é uma curva maligna ou de mau prognóstico ou não. A maioria das escolioses são de bom prognóstico, elas não evoluem tanto. Então você consegue ter curvas de escoliose em torno de 15, 20, 25 graus, curvas funcionais de adolescentes que não têm limitação física nenhuma, a alteração estética é muito pequena, elas não se importam, e você consegue chegar à fase adulta com pequenos graus de desvio, sem grandes repercussões na vida daquela criança. Porém, existem curvas que vão piorar muito durante a fase do crescimento, né? Após a primeira menstruação, é o grande marco do crescimento feminino. Então, após esse fato na idade, né, no crescimento, você sabe que aquela adolescente ela vai crescer numa velocidade maior. Então é ali que a gente tem que ficar de olho e vigiando os exames dessa paciente para que a gente não deixe essa curva piorar, se assim for acontecer. Existem tratamentos que a gente faz para a coluna da escoliose. A gente pode usar um colete ou até mesmo a cirurgia. Vai depender muito da fase que essa adolescente vai estar, não só de idade, mas também de doença. Então, através dos exames, a gente avalia alguns sinais de crescimento ósseo, de maturidade esquelética, para saber se essa adolescente ainda vai crescer ou não, para saber ou para estimar em que fase do crescimento que essa adolescente está. E existem tamanhos de curva. Então, a gente vai medir os ângulos da curva, né, o tamanho da escoliose, e a gente vai propor o tratamento. Sabe-se que curvas acima de 40 graus são curvas cirúrgicas, porque a longo prazo, na fase adulta, são curvas que vão prejudicar o funcionamento da coluna e do organismo desse paciente. Então, se a gente consegue resolver isso agora, na fase da adolescência, onde as cirurgias são mais resolutivas e mais fáceis de corrigir, é melhor para evitar que no futuro você tenha que fazer cirurgias maiores, mais agressivas e com resultados não tão bons quanto os do adolescente. O colete, por exemplo, ele é muito indicado. Ele é usado em curvas acima de 20 graus. Então, se você tem uma criança com 12, 13 anos, que tem apenas um ano que menstruou,
ou seja, ela está no pico do crescimento, no crescimento esquelético dela, e já tem uma curva ali de 20, 25 graus, por exemplo, já é ideal que a gente coloque um colete. Aquela criança ou aquela adolescente, ela ainda tem um potencial de crescimento muito grande, já tem uma curva ali em torno de 25 graus, a gente não quer esperar que essa curva venha a piorar. Então, a gente coloca o colete para tentar segurar essa curva onde está. É muito importante frisar que o colete não é para corrigir a coluna. O colete é para estabilizar a coluna, para que ela não piore mais. Para tentar fazer essa adolescente chegar na fase adulta, completar a maturação esquelética dela sem ter a piora da sua curva. E, durante esse acompanhamento, mesmo usando o colete, se essa curva não respeitar o colete e continuar crescendo, não adianta insistir. Aí sim, são casos que a gente também pensa na cirurgia para corrigir. É muito temido o medo, né? É muito falado a respeito do medo da cirurgia de coluna, principalmente em meninas adolescentes. É uma família que a gente está tratando, é uma vida muito jovem que a gente está trabalhando, então é difícil trabalhar dessa forma. Mas a cirurgia de coluna ela é muito segura para esses casos. Nós temos hoje tecnologia suficiente para diminuir riscos, diminuir complicações. Lógico que qualquer cirurgia você está exposto a intercorrências, mas a gente consegue, com a tecnologia, com as técnicas cirúrgicas que nós nos aperfeiçoamos, também diminuir a chance de complicações neurológicas, por exemplo. A gente consegue altas correções cirúrgicas, a gente procura fazer uma cirurgia em equipe, para que todos trabalhem no mesmo sentido, consigamos fazer uma cirurgia mais rápida, mais objetiva, para que esse paciente tenha uma melhora mais rápida também. É uma cirurgia que dispõe o paciente a fazer uma reabilitação precoce também. Logo no primeiro dia de pós-cirúrgico, a gente já coloca esse paciente para andar. É uma cirurgia que a gente consegue ter bons resultados, não só estéticos, mas principalmente de evitar piora a longo prazo das curvas.